Cristo que eu oro e que eu agradeço. Amém. A igreja pode se sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Diz-nos a palavra, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Crescendo e avançando pelo Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Estamos avançando para o centenário da igreja. Estamos avançando com você, com sua família, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, o Senhor. E nessa manhã, pensando na Páscoa, eu não sei você, mas para mim, quando vai se aproximando da Páscoa, o meu coração se enche de gratidão e alegria. Para mim, é a maior festa cristã, porque na Páscoa nós temos proposta uma grande celebração. Começamos na quinta-feira à noite com o jejum, avançamos para a sexta-feira, um culto das 7 palavras. Sábado de manhã estamos aqui orando e jejuando diante do Senhor. No domingo pela manhã, às 7h30, temos o culto da ressurreição. E à noite, o culto da Páscoa. É das maiores atividades que nós podemos fazer ao Senhor, celebrar o cerne do Evangelho, o poder de Deus. E nesta manhã, pensando na Páscoa, eu quero dar a você 8 razões pelas quais não devemos nos envergonhar do Evangelho. Ele vai ser bem rápido, viu? Fique tranquilo, é 8, mas é bem rápido. São 8, mas são bem rápidos. 8 razões pela qual você e eu não devemos nos envergonhar do Evangelho. A primeira, não nos envergonhamos do Evangelho por conta da origem do Evangelho. A origem do Evangelho, versículo 1, capítulo 1, versículo 16a. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. A mensagem do Evangelho não é uma palavra de César Augusto, mas é do Filho de Deus. O Evangelho não emana da terra, mas emana do céu. Ele é do alto e não de baixo. Não procede de homens, mas procede de Deus. Não é fruto de lucubração humana tão somente, mas é revelação de Deus na tua santa palavra. Não nos envergonhamos do Evangelho por conta da natureza do Evangelho. O Evangelho é a boa nova do amor de Deus ao ser humano. É a boa notícia de perdão de Deus ao pecador. No Evangelho resplandecem tanto o amor de Deus quanto a sua justiça. A misericórdia e a justiça se beijam no Evangelho. Lutero vai dizer que Deus não quer nos salvar pela nossa justiça, mas por uma justiça externa que não se origina em nós, mas que nos vem de fora de nós, que não surge em nosso planeta Terra, mas que vem do céu. Assim expressa-se Lutero. É a terceira razão porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho é o poder de Deus e não a fraqueza humana. O Evangelho é onipotente, porque Deus é onipotente. Portanto, não há qualquer fraqueza nele, pois Deus é todo-poderoso.
O Evangelho é dunamis, a dinamite de Deus para derrubar as fortalezas dos corações mais impenitentes e duros, petrificados pelo pecado. O Evangelho é esse poder que implode, que explode todas as forças humanas. É a força irresistível que desarma e desarticula a incredulidade mais cega e vil do coração humano. O próprio Paulo, um perseguidor implacável da igreja, mesmo na sua ferrenha oposição sangrenta aos cristãos, foi transformado por uma ação soberana e irresistível do Evangelho. Por isso que tem esperança para o seu cônjuge, tem esperança para o seu pai, tem esperança para a sua casa, porque o Evangelho é esse poder de Deus. O Evangelho quebra barreiras, o Evangelho derruba muralhas, derruba estruturas, penetra nos lugares mais fechados e transforma os corações mais envolvidos e rendidos ao pecado. Ele transforma, ele muda, ele restaura. Não há coração tão duro que por ele não possa ser alcançado, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, não devemos nos envergonhar do Evangelho, em quarto lugar, porque há um propósito muito claro no Evangelho. Versículo 16 vai dizer: pois é o poder de Deus para salvação, para a salvação. O Evangelho tem um propósito muito claro. Ele é o poder de Deus para a salvação. Há poder que destrói, há poder que mata, mas o Evangelho é o poder que dá vida e que salva o pobre e miserável pecador. O Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação, mas também é o único poder capaz de salvar. Meu irmão, não há poder humano que possa transformar o vil pecador em um salvo e um redentivo para a glória de Deus. Não há, é o poder do Evangelho que salva. A religião, os ritos sagrados, os processos religiosos, as boas obras ou quaisquer outros expedientes humanos são absolutamente insuficientes para salvar o ser humano. Só o Evangelho, e só pelo Evangelho há salvação, assim diz as Escrituras. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho nos fala das boas novas de Cristo, nos fala da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e, sobretudo, do seu governo sobre o seu povo. Não há salvação em nenhum outro nome, pois quem salva é só Jesus, e isto pelo seu Evangelho. E em quinto lugar, o Evangelho, não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho tem um grande alcance. É incrível como certas pessoas em alguns ambientes se retraem como cristão, ficam envergonhados de professarem a sua fé. É incrível como há pessoas que se envergonham, dependendo do ambiente, dependendo do lugar, dependendo diante das pessoas que estão, como se acovardam perante o testemunho do Evangelho. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que o Evangelho alcança toda a terra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é para todos os povos, é para todos os povos. O Evangelho é universal em seu alcance, pois Jesus morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Não há limitação geográfica, não há limitação ética para que o Evangelho não alcance qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, o branco, o preto, o negro, o índio, o amarelo, todos, não há distinção, porque o Evangelho penetra todas as culturas, em todos os lugares onde o ser humano está. O Evangelho tem poder para salvar a todo ser humano. O Evangelho alcança todos, sem acepção de pessoas, mas não todos os homens
Porque o Evangelho salva aqueles que creem. Embora o Evangelho está em todo o mundo, o Evangelho é para aqueles que creem. Em sexto lugar, por que não nos envergonhamos do Evangelho? Pela condição do Evangelho. O Evangelho estabelece uma condição clara para a salvação. É a fé em Cristo. Os que não creem perecem. A salvação é pela fé, e pela fé somente. A condição para a salvação do judeu e do gentio, tanto o povo de Deus quanto aquele que não é povo de Deus, que chegou até nós, o mesmo evangelho que foi pregado para o judeu, foi pregado para o gentio, o mesmo evangelho que foi anunciado nas sinagogas, foi anunciado nas praças, o mesmo evangelho que é anunciado no Brasil, é anunciado lá em Roma, é anunciado lá em Jerusalém. É o evangelho que implode, que explode pelo poder de Deus, mas ele exige fé. A fé em Cristo é a condição, tanto para o judeu quanto para o grego, tanto para você quanto para mim, tanto para você quanto para o seu filho. Não basta ser crentinho, tem que ser filho de Deus, tem que nascer de novo, pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho promove essa transformação em todo aquele que crê. E, meus irmãos, em sétimo lugar, o resultado do Evangelho. O resultado do Evangelho. Versículo 17. Porque nele se descobre que a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho produz não apenas fé salvadora, mas também fé santificadora. O justo viverá pela fé, o justo é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz as Escrituras. William Burroughs vai dizer que ele indica alguns pontos, indicando as razões pelas quais o Evangelho é um poder extraordinário. Primeiro, ele é o poder de Deus. Segundo, ele é o poder de Deus para salvar. Em terceiro, ele é o poder de Deus para salvar o homem sem distinção de nação ou classe. E em quarto lugar, ele é o poder de Deus para salvar os homens sob a mais simples e terrível condição existencial. E último lugar, por que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Porque a essência do Evangelho é Jesus Cristo. A essência do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho revelado nas Sagradas Escrituras tem um centro ao redor do qual tudo gravita, tudo gira. Toda a nossa doutrina, todo o nosso arcabouço teológico, tudo que nós cremos e vivemos e somos para Deus, em Deus, gira na centralidade da pessoa de Cristo. Cristo é a essência do Evangelho. É o Filho de Deus, o Evangelho é de Jesus Cristo. Jesus é o eixo, é o cerne e o conteúdo e a essência do Evangelho. John Stott vai dizer que a boa nova de Deus é Jesus. Portanto, apartar-se de Jesus, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. Ele vai dizer, o Evangelho prometido no Antigo Testamento trata do Filho de Deus, o centro das Escrituras é o próprio Cristo. Como filho, ele é mais que Abraão, mais que Moisés, mais que Davi, mais que Salomão ou qualquer profeta. Ele é a plenitude concreta de Deus. Na verdade, o cristianismo é Cristo. Ele é a essência, ele é a suma, e ele é a substância do Evangelho. Jesus é o Messias dos judeus e o Senhor dos cristãos, diz John Stott. E eu quero encerrar falando de duas perspectivas extraordinárias que estão no Evangelho, no cerne do Evangelho, que Jesus revela para nós. A primeira é a sua encarnação. A encarnação de Cristo é um dos pilares do Evangelho. Falar do seu estado de humilhação,
o Verbo se fez carne, o Deus entrou no tempo, aquele que preenche todas as coisas esvaziou-se, o Senhor do universo se fez servo, o Deus bendito se fez homem, aquele que é bendito eternamente se fez maldição, o Santo se fez pecado, o Santo de Israel se tornou farrapo de pecado na cruz sangrenta. O autor da vida sofreu a morte de cruz. Ô meu irmão, isto é evangelho. É isso que nós celebramos na Páscoa. E nesse tempo que nós celebramos a Páscoa, nós precisamos considerar este santo evangelho que chegou ao seu coração, que transformou a sua vida, para que você viva com profunda alegria e gratidão, proclamando esse grande e santo evangelho. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo na sua última carta, na segunda carta ao Timóteo, ele vai dizer: prega o evangelho, prega o evangelho. A centralidade da vida cristã não é a igreja, é o evangelho de Jesus Cristo. É o santo e bendito evangelho de Cristo Jesus. É a boa notícia de Deus ao ser humano. Ô meu irmão, não é suficiente frequentar culto, não é suficiente frequentar a igreja, não é suficiente você esposar esta ou aquela tendência teológica, mas é essencial que você seja encontrada em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, diz o apóstolo Paulo. Obrigado, meu irmão. Jeffrey Wilson diz que na cruz, o sol da justiça foi eclipsado durante aquelas horas terríveis em que ele sofreu a execução penal da ira divina contra o pecado. Ele sofreu a ira divina contra o pecado. A glória essencial de Cristo foi obscurecida quando ele voluntariamente desceu aquele profundo abismo de vergonha e sofrimento que marcou o ponto mais baixo da sua humilhação, que é ser morto como maldito entre os homens, pendurado entre o céu e a terra. O Deus que se humilhou, o Deus que se esvaziou, o Deus que se encarnou, é o Deus que foi crucificado, é o Deus que foi morto. Mas a Páscoa nos aponta também para a sua exaltação. Se ele se humilhou na sua encarnação, na sua crucificação e na sua morte, o Filho de Deus se manifestou primeiro com fraqueza, depois com poder. Ele que era desde a eternidade não deixou de ser filho ao esvaziar-se na encarnação e humilhar-se em morte de cruz. Agora, porém, é designado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. E ele então revela o poder da vida sobre a morte. O evangelho é esse poder que vence a morte. O evangelho é esse poder que está no Filho ressurreto, que venceu os aguilhões da morte. Ele libertou-nos do poder da morte e deu-nos a eternidade. A glória divina que antes estava oculta se manifestou depois da ressurreição. A partir daquele instante, ele é o Filho de Deus em um novo sentido. É o Filho de Deus em poder, o Filho de Deus em glória e em pleno poder pela ressurreição. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, os versículos de 9 a 11. Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. Nesta manhã, meu irmão, nesta manhã, minha irmã, oxalá você tenha esta profunda assertividade no teu coração. Que você tenha este assentimento de paz na tua alma, que você está no evangelho. Que o evangelho implodiu e explodiu toda a pecaminosidade do teu peito. Que ele arrancou, extirpou a incredulidade que imperava no teu peito, e agora você é um crente, agora você é um cristão, você é um pequeno Cristo, você é daqueles que vive para a glória de Deus.
Deus. Vivamos esta realidade. Vivamos o Evangelho como essa expressão gloriosa em nossas vidas, como o poder de Deus. Conheço uma senhora que conheceu o Evangelho logo que se casou. Teve muitos filhos. E esse Evangelho que transformou a sua história, transformou a sua vida, que arrancou de uma religiosidade cega, inexpressiva, cheia de processos sem vida, ela comunicou esse Evangelho dentro de casa, ela comunicou esse Evangelho aos seus filhos, ela comunicou esse Evangelho aos seus genros, às suas noras, aos seus netos, aos seus bisnetos. Ela proclamou esse Evangelho pela vida, com as obras, com a palavra. Ela proclamou esse Evangelho para os vizinhos, para os de perto, para os de longe. Ela proclamou esse Evangelho na vida toda. Hoje, com mais de 90 anos, Alzheimer chegou e ela pouco se lembra de muitas coisas que ela realiza ainda hoje. Mas o Evangelho é uma coisa extraordinária. Quando se começa a cantar um cântico, ela emenda o cântico. A gente sopra um versículo bíblico para essa mulher, e ela então completa todo o salmo que ela decorou durante os anos de vida. Não se lembra de muitas coisas, mas quando pede-se para orar, ela lembra-se de todas as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus na fraqueza, na inconsistência, na miserabilidade, na inconsistência humana. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Diante das nossas fraquezas físicas, diante de nossas fraquezas emocionais, diante de nossas fraquezas espirituais, é no Evangelho que nós vivemos pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe.